Então, hoje nós estamos aqui com a Ana Toniolo, da Ana Toniolo Weddings. A Ana mora na Europa e ela é especialista em Destination Wedding. E hoje ela tá aqui, por acaso, em Porto Alegre e a gente, pegou ela pra dar umas dicas. Ana, conta um pouco do teu trabalho lá, então. Então, o trabalho que eu faço lá, eu entendi, assim, a necessidade dele no momento que eu vi muitas meninas brasileiras indo casar lá e tendo que se acostumar com o tipo de atendimento para um casamento, mas feito por italianos. O italiano, ele não adianta, ele tem uma outra cultura. Então, o trabalho que eu faço é estar lá para os casais brasileiros para conseguir dar toda uma assessoria do casamento, do Destination Wedding, do início ao fim. Acho que principalmente isso, assim, esse é o diferencial do fato de você contratar uma organizadora que esteja lá e que seja brasileira. Quais as principais diferenças da cultura do casamento italiano e do brasileiro? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, o italiano, ele tem essa coisa, assim, de ter os eventos bem separadamente. Então, a pessoa chega pra cerimônia, que geralmente é em um espaço. Depois, pro aperitivo, né, recepção, coquetel, que a gente chama aqui, em outro espaço. E o jantar em outro espaço. Isso, logicamente, também se dá, não é só por uma questão cultural, mas também pelo fato dos espaços lá geralmente serem espaços históricos que não foram construídos pra atender um casamento de 80 pessoas, 100 e poucas pessoas. São castelos, são vilas que, enfim, tem ali seus espaços e são aqueles que a gente tem que utilizar pro evento. E tem uma questão da bebida, né, que é diferente lá, não é open bar como aqui, mais ou menos isso. Eles chamam de open bar, se você fala com a vila, com o catering e pede a proposta, vai ter ali open bar e o valor. Só que geralmente é um valor que considera ali um mínimo de consumo. E assim, pro brasileiro, aquele mínimo de consumo não é o suficiente. Não é o suficiente. Então nós temos aqui uma revelação de que brasileiros bebem mais que italianos, gente, acreditem. Olha, exatamente. É muito diferente de preço de uma festa daqui pra lá, como é que é? Então, a gente tem o bendito câmbio, né? Não adianta, tudo que a gente for calcular vai ser 4 vezes mais. É inevitável que quando você faz um casamento aqui, você acaba fazendo pra 150 pessoas no mínimo. E lá, você vai fazer pra 70 convidados. Então, acaba sendo a mesma verba que você investiria aqui. Isso eu ia te perguntar também. Como que funciona isso do Destination? É ideal que os noivos paguem o hotel e a passagem? Como que funciona isso? Não sei se há uma regra, né? Sim, nossa, isso daí é sempre um impasse. Mas assim, são pouquíssimos os casais que pagam tudo pros convidados. Ai, que bom, né, gente? Porque senão não tem como, né? Não, daí... é muito difícil. E daí o que rola é o elopement, né? Que tava falando que também tem sido uma opção muito procurada. O Alok fez agora em Bali uma renovação de votos. Claro, ele recém casou, né, gente? Não entendi porque a renovação de votos. Mas ele fez mais ou menos isso. Fez aqui um mini wedding e lá um elopement. Né? Essa é uma opção que muitas pessoas procuram. O elopement, ele é super legal, principalmente pra quem tem esse sonho de casar fora. E às vezes não consegue por vários motivos. Então acaba optando por essa opção que é super legal. Acaba sendo aquele momento realmente sentimento entre o casal. A gente vê assim. E a gente tava comentando um pouco antes, né? Essa imagem do casamento italiano, na Toscana e tal, né? Os casamentos são mais de dia mesmo, ou não, ou são à noite? Olha, eu acho que assim, depende muito do que a pessoa deseja. Todo lugar de casamento lá oferece a opção tanto do almoço quanto da janta pra realizar a festa. Só que assim, eu acho que duas coisas influenciam muito. Uma, que o brasileiro tem muito essa ideia do pôr do sol pra cerimônia. Então ele acaba optando pela noite por conta disso. Ele também ama aquela ideia das luzinhas, né? De noite, então dá um efeito diferente pro jantar. E agora também um terceiro motivo, o pré-wedding, a parte de fazer todo o make-up, hair. Os brasileiros, eles curtem esse momento. Então, né, eles se juntam com as madrinhas, as noivas, bebem, tiram fotos. E aí tu imagina, se tu for fazer o teu almoço como recepção... Tem que ser às 8 da manhã a função. Tu tem que estar tipo a Loki, entendeu? De madrugada acordando, se preparando super cedo pro evento. Então não é todo mundo que tem essa capacidade.
cidade. É verdade. Não, eu não tenho, pessoal, por exemplo, impossível. E por fim, quais os lugares mais procurados e qual o que tu mais gosta? Ai, meu Deus. Olha, os lugares mais procurados pros brasileiros ainda são a Costa Amalfitana e a Toscana. E assim, eu particularmente amo esses dois, mas eu sou muito do campo. Pra mim seria muito a Toscana como principal. Como principal, ai, que legal. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre o trabalho da Ana, ou tem esse sonho dourado de casar na Itália, ou mesmo na Europa, quiser alguma dica, Na Europa. né? Não, eu trabalho mesmo. Eu já trabalhei na França também. Agora esse ano eu tô focando em Portugal, porque tem realmente Portugal tá preços mais super em baixos. alta. Esse ano eu tô fazendo na Áustria, coisa que eu nunca fiz. Que legal. Então, assim, não tem problema. A gente dá um jeito, a gente tá ali, é mais fácil. O importante é ajudar. Isso mesmo. Mas sigam ela nas redes, acompanhem o canal também. E vamos juntos, né, nessa trajetória. Daí a gente faz a tua renovação também. Então Boa, vamos fazer, Tá bom. vamos fazer. Combinado. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Ótimo.